muito orgulho, com muito amor. Que isso, galera, que emoção foi essa? Dale, Brasil! Então fiquem comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Neste sábado nós tivemos o Polaris 20 Brasil contra os Estados Unidos, cujas regras eu já expliquei aqui no canal. Elas são bem peculiares, diferentes, que inclusive, cara, eu estou muito feliz com a repercussão que esse vídeo teve. Até o André Azevedo do canal Combate citou meu nome várias vezes na transmissão. Que isso, que moral! Muito obrigada de coração. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão. Mas, para você não ficar perdido, eu vou dar uma resumida aqui para você. Eram 8 atletas por time, 4 pesando até 75 quilos e 4 pesando até 95 quilos. Os representantes do Brasil até 75 quilos eram Baby Shark, Hokage, Marcelo Fausto e Luiz Paulo. Até 95 quilos, o Mika Galvão, Fat Ninja, Isaac Baiense e Keon Gracie. Dos Estados Unidos, até 75 quilos, Gio Martinez, Nick Rona, Nathan Orchard e Keith Krikorian. Até 95 quilos, o Bugman, John Blank, Manson Fowler e Hunter Colvin. Onde os capitães do time eram Bugman e o Isaac Baiense e eles que escolhiam qual dos seus atletas iriam lutar. E o Brasil, cara, o brasileiro, ele tem que ser estudado, tem condição não. Você só tinha 30 segundos para escolher qual atleta que iria lutar, porque assim, entrava um de cada time, eles se enfrentavam durante, no máximo até 5 minutos e era sub-only, ou seja, apenas finalização, onde quem finalizou continuava, quem foi finalizado saía e se ninguém finalizasse, empate, os dois saíam. Só que o que o Brasil fazia? Tava todo mundo agasalhado, eu acredito que estava frio por lá. Só que ficava um atleta com a roupa de lutar, pulando, aquecendo, deixando a entender que ele seria o próximo oponente. Só que quando anunciavam quem seria o adversário, não era o caboclo que estava pulando, aquecendo. É o cara lá de trás que estava todo agasalhado ainda, nem estava preparado para lutar. E nisso, eles enganavam todo mundo, enganavam o time dos Estados Unidos, que achava que aquele ali seria o oponente. Que espertinhos, cara, porque se os Estados Unidos escolheu o seu atleta baseado naquele, achando que aquele cara ia lutar, ele se ferrou. E essa regra do Polaris é toda baseada na estratégia. Então fazer boa escolha dos atletas, lutas boas, casadas, é de suma importância para a vitória. Porque são só 5 minutos de luta e você finalizar alguém em 5 minutos, sabendo o jogo dele, né, conhecendo o estilo dele, cara, é muito difícil. E querendo ou não, a pontuação é só feita a partir da finalização. Quer ganhar? Tem que finalizar para o time pontuar. E como era a primeira vez que o Brasil estava lutando nessas regras e os Estados Unidos já tinham experiência com isso, não somente porque eles venceram o último Polaris Squad, mas também porque alguns de seus integrantes já lutaram outros eventos de equipe contra equipe. Então, o Brasil optou por ir nesses primeiros 60 minutos mais cauteloso. Então, no primeiro confronto, nós tivemos o Luiz Paulo contra o Nathan Orchard e ninguém finalizou, ou seja, empate. Na segunda luta, o Fat Ninja contra o Hunter Colvin, empate novamente. Depois, tivemos o Marcelo Fausto contra o Gio Martinez. Cara, o Marcelo se destacou nesse evento. Cara, confesso que eu não o conhecia no No-Gi, então eu não sabia qual era o seu estilo. E eu estava com um pouco de medo. E ele se mostrou agressivo, buscando finalização. E eu gosto disso. O Gio Martinez deu um empurrão nele, ele voltou com ódio, deu um tapão no Gio Martinez, que o Gio Martinez foi e reclamou com o juiz, e ele foi jogou o Gio Martinez lá pra fora. Cara, me lembrou muito a luta do Pedro Marinho contra o Roberto Jimenez no 3CD. Os dois voaram. Falando em Pedro Marinho, nossa, ele e o Hulk nesse time ia ser doideira, hein? Porque os dois são bem agressivos e essa regra é a cara deles. Mas a luta do Gio Martinez contra o Marcelo Fausto também acabou em empate.
Então tivemos um confronto entre os capitães, algo que poderia acontecer posteriormente caso no tempo regular e na prorrogação tivesse terminado em empate. Então, os dois capitães iriam se enfrentar para desempatar e levar a vitória para o seu time. E o Isaac foi daquele jeito, né? Pilhado, super agressivo. E apesar dele não ter uma alta taxa de finalização, eu acho que ele vai se dar muito bem nas regras do ADCC. Porque a maioria das lutas, ou ele ganha por decisão ou por pontuação. E como ele é agressivo, troca bem o wrestling, isso é muito bom para o ADCC. Ele me lembra muito o estilo do André Galvão, que é brigador na queda, chama a atenção e faz ponto com isso. Agora, se o Isaac conseguir aumentar sua taxa de finalização, rapaz, os oponentes vão ter um grande problema por aí. Mas essa luta entre ele e o Bugman também acabou em empate. Aí, a gente teve o maior problema para o Brasil. Mason Fowler. Ele era o mais completo e o mais perigoso do seu time. Com certeza, a pontuação partiria dele. E dito e feito. Ele foi contra o Keon Gracie. E olha que o Keon Gracie deu um armlock voador. Muito top. Mas, infelizmente, contra o Mason Fowler, a estratégia tinha que ser ir para o empate. Tinha que tirar ele dali, torná-lo inativo. Mas o Mason acabou saindo do armlock, já foi para os 100 quilos, indo para o norte-sul. O Keon até tentou um Ezequiel ali, mas não teve jeito. Ele jogou um armlock, finalizou o Keon e fez um ponto para os Estados Unidos, abrindo o placar. Os Estados Unidos então pediu o timeout e substituiu o Mason Fowler, que não se tornou inativo, porque como ele venceu e foi substituído, ele pode ser usado a qualquer momento. E a gente já começou a ficar preocupado, meio triste, mas a gente ainda tinha nosso super trunfo, o Mika Galvão, e ele já foi logo de cara contra o Keith Krikorian. E o Keith é muito bom, na real, ele é muito técnico, tem uma guarda bem chata, e ele tem uma alta taxa de finalização. Confesso que eu estava um pouco com medo dele também, porque ele é muito técnico, assim também como o Mason Fowler. Mas, coitado, caiu logo contra o Mika. Então ele nem soltou o jogo dele, ele fez certo, jogou fechado, jogou para o empate para tirar o Mika dali. Porque se ele jogasse para frente e fizesse os seus ataques, o Mika iria reinar ali. E os Estados Unidos, eles sabiam disso. Contra o Mika, eles tinham que jogar pelo empate. E foi exatamente isso que o Keith Krikorian fez e deu certo. Por 2 segundos ele bateu, mas bateu depois que o tempo acabou. Então nada de pontuação para o Brasil. Ele fez empate, ele tirou o Mika. E aí a deprê já começou a bater na gente. A gente teve o Baby Shark contra o Nick Ronan, empate de novo. E os Estados Unidos na frente por 1-0. Nisso, o Brasil só tinha mais o Hokage, porque como todo mundo já lutou, todos eles estavam inativos. Só poderiam lutar novamente depois que todo mundo lutasse. Estava faltando somente o Hokage. E os Estados Unidos ainda tinham 2 atletas. O John Blank, que ainda não havia sido utilizado como o Hokage, e o Mason Fowler, que ele foi retirado no timeout. Então ele não se tornou inativo porque ele finalizou, ele estava ativo e poderia ser usado a qualquer momento. E foi usado contra o Hokage. E cara, meus parabéns para o Hokage, porque a diferença de tamanho, de peso, era muito grande e o Hokage fez certo. Ele jogou pelo empate, só que ele não aceitava a posição do Mason Fowler não. O Mason tentava quedar ele não aceitava, chegou até a quedar o Mason, só que foi pra fora do tatame. Na minha opinião, o Hokage e o Mika eram as maiores chances de pontuação do nosso time. E a luta entre o Mason Fowler e o Hokage também terminou em empate. Então todos do Brasil já haviam sido utilizados. Qualquer um poderia lutar contra o John Blank. Foi escolhido o Isaac Banhense e também terminou em empate. Tivemos então o Mika Galvão contra o Gil Martinez. Cara, o Gil Martinez é nojento. Ele não bate de jeito nenhum. O garoto flexível. Essa galera do Team Planet é cabulosa. Mas o Gil Martinez, mano, ou você quebra ou você apaga ele. Tem que mandar ele pro hospital, porque bater ele não bate. Ele era o único do time que poderia jogar com tudo contra o Mika, porque ele iria se expor, mas
mas ele não bate. Então ele poderia tentar finalizar, e tentou, já logo de cara. Ele já jogou aquela guilhotina voadora dele, que já lhe rendeu uma vitória contra o Raiza Hira, que assim como o Mecha Galvão, era mais pesado que o Dio. Cara, e o Dio, ele dá o pé pra você pega o pé dele, você pega as costas dele, mas ele não bate. O Mika disse que ouviu o pé dele estralando e ele não bate. E essa luta também terminou em empate. Tivemos mais outras lutas e todas elas em empate. Então, fim do primeiro tempo, Estados Unidos 1 e Brasil 0. A gente já lá triste, preocupado, tivemos no intervalo o super fight entre o Demian Maia e o Ben Henderson. Que show de domínio do Demian Maia, que isso! Ele fechou a guarda no Ben Henderson, fechou um triângulo forte e ele ficava subindo, posturando. Eu não sei o que ele queria fazer dali. Eu não sei se ele queria raspar, se ele queria pegar as costas, ou se ele queria já voltar pegando uma guilhotina, ou talvez o triângulo. Eu não sei o que ele queria fazer. Só sei que ele tentou por várias vezes e o Ben Henderson se defendeu de todas. E eu fiquei só na curiosidade. O que será que o Demian Maia queria fazer ali? Claro que também depende da reação do Ben, né? Mas o que será que ele estava planejando? Alguém saberia me dizer? Depois o Demian Maia pegou as costas do Ben Henderson e o Ben Henderson ficou naquele modo socorro, Deus. Passou um apuro ali, mas não foi finalizado. E o Demian Maia venceu por decisão unânime. A gente já esperava por isso, né? Então nós tivemos o segundo tempo do confronto Brasil versus Estados Unidos. Nisso, o Brasil já não estava mais cauteloso, estava mais agressivo. Tanto que, cara, coitado do Hunter Colvin. Todo mundo que lutou contra ele pegou ar. O Marcelo Fausto judiou do Hunter. Porque assim, o Marcelo sentou e o Hunter ficou indo pra trás. Aí o Marcelo ficou reclamando com o juiz, falando que ele estava amarrando, não estava querendo lutar. Que ele estava fugindo da luta. Aí o árbitro foi lá e chamou a atenção do Hunter. E aí o Marcelo Fausto ficou de meia guarda por baixo e o Hunter parado. Ele segurou com as duas mãos a cabeça do Hunter e ele ficou chacoalhando a cabeça dele. Tipo, falando pra ele se mexer, deixando ele bravo pra ir pra cima, porque realmente o Hunter estava de ré. E o Marcelo ficou muito indignado com isso. Foi engraçado. O Marcelo jogou um ripping bonito, mas o Hunter Colvin saiu. E no finalzinho, o Hunter jogou uma Kimura, que eu achei também que fosse pegar, viu? Mas empate. Ninguém finalizou ninguém. E aí, para a tristeza dos Estados Unidos e a felicidade do Brasil, tivemos Keith Cricorian contra o Mecha Galvão. O Mecha já sabia o caminho das pedras, foi lá e finalizou o Keith Cricorian com armlock. Cara, eu não sei como é que não quebrou o braço dele ali. Ele é Tem Planet, né? Então o Keith é muito flexível, mas, mano, ele sentiu aquele braço, não é possível. Então o Brasil pediu timeout, substituiu o Mika e ele foi usado posteriormente na luta contra o Nick Ronan. E o Mika só não pegou ele porque ele foi na cautela. Se ele tivesse rushado, lutado como ele lutou contra o Tai Ruotolo no Mundial de Kimono, o Mika tinha pego. Então ficamos 1-1 durante um bom tempo, só dando empate. Até que nós tivemos o Hunter Colvin contra o Isaac Baiense. Mano, coitado do Hunter Colvin. O Brasil estava com muita raiva dele. Certeza que férias no Brasil ele não passa. Porque, tipo assim, o Hunter meio que estava fazendo um antijogo. Ele estava fugindo. E o Isaac, ele estava jogando muito agressivo. Ele estava com o wrestling afiado, bem movimentado. E ele deu um puxão no Hunter Colvin, um puxão normal do wrestling. Só que o Hunter voltou com um tapão. Eles já estavam trocando umas pegadas mais fortes, uns pescotapas. Mas esse deu pra ouvir o estralo e o Isaac ficou bravo. O Isaac olhou para o árbitro mandou continuar o jogo. O Isaac apontou o dedo na cara do Hunter Colvin e deu-lhe uma cabeçada na cara. Cara, eu achei que a gente fosse ser desclassificado. O Hunter ficou andando pra trás, o árbitro foi, conversou, chamou a atenção deles, eles voltaram a lutar e o Isaac jogou ele lá fora. Tava muito massa, mas eu fiquei com medo da gente ser desclassificado. O Isaac tava muito pilhado, foi uma luta de pescotapa e cabeçada e também acabou em empate. Tivemos outras lutas que também acabaram em empate, até... Cara, que azar do Keith, que azar dos Estados Unidos. Caiu quem?
Keith Cricoria contra Mika Galvão novamente. E eu tô com dó porque eu gosto do Keith Cricoria. Ele é muito bom. Só que, cara, além do Mika Galvão ser mais pesado que ele, é o Mika, né? Mas ele é bom. Ele é muito técnico. Se ele arrumar o físico dele, se ele tiver mais ímpeto, for mais agressivo, porque normalmente quando lutam com ele mais agressivo, ele cede a posição, porque ele vai muito na técnica. Ele não tem... Não sei se ele não tem ou ele não quer. Ele não tem muito físico para suportar essa velocidade, esse ímpeto. Mas técnica, flexibilidade e uma alta taxa de finalização, ele tem. Ele vive ganhando os campeonatos aí. O único azar dele foi cair toda hora contra o Mika. Certeza que ele vai ter pesadelo com ele. Mas foi bom acontecer esses polares porque o Hokage conseguiu sentir dois adversários deles do ADCC, que é o Keith Cricoria e o Gil Martinez. E assim vai ser mais fácil pro Melk montar uma estratégia para ele lutar contra eles. E o resultado da luta entre o Mika Galvão e o Keith Cricoria? Ponto para o Brasil, só que dessa vez com um triângulo. O Mika salvou o time com essas duas finalizações na real. E assim, a gente venceu os Estados Unidos por 2-1. Mas nós tivemos na luta final os dois maiores pontuadores de cada time. Mason Fowler contra o Mika Galvão. O Mason nem tentou muita coisa, não tinha muita chance pra ele ali, até porque nem tinha 5 minutos de duração a luta, porque como rolou a finalização, foi o tempo que sobrou pra dar o restante da luta, né, os 120 minutos. E a luta rolando e o Brasil lá de pé, cantando, eu sou brasileiro, que isso, mano, que energia foi aquela? Acabou o tempo, foi todo mundo lá, abraçou o Mika, levantou ele, fez ele dar pirueta, todo mundo lá cantando, feliz, fazendo barulho, o Brasil gosta de barulho, né? Muito massa! Agora nos resta saber quem será o próximo adversário do Brasil. De acordo com o vídeo do Vitor Dória, será a Austrália. E aí a gente pode ter um grande problema. Porque já de cara falou em Austrália, me vem 3 nomes. O Giles, Craig Jones e o Isaac. E esses 3 são finalizadores bons de chave de pé. Seria interessante o Mika ir de 75 quilos, porque se um de 75 finaliza de 95, são 3 pontos pro time. E o Brasil vai ter que começar a trabalhar mais finalização. 5 minutos é pouco tempo para finalizar, mas é a regra. E o time vai ter que trabalhar mais esse ajuste de finalização. E o Brasil tá mais acostumado com pontuação. Mas isso aí a gente vê depois. Vamos ver quem são os adversários primeiro e depois a gente conversa sobre isso. Agora, o momento é de comemoração e agradecimento. Principalmente, eu tenho que agradecer ao Melk, ao Mika, porque eu ganhei a Hash Guard do Brasil. Que isso, cara, essa Hash Guard ficou muito linda. Muito obrigada de coração, real. Eu vou fazer um quadro e vou colocar aqui no estúdio ela. Vocês são demais, na real. Receber a ligação de vocês logo depois que a luta acabou e vocês me dando ainda a Hash Guard, que eu tô me sentindo aqui. Não tem preço, real. Muito obrigada de coração. E aí, galera, o que vocês acharam desse evento? Diferente as regras, né? Mas eu achei muito legal, muito estratégico. E o Mika foi o Mika, né? Mais um dia normal na vida dele. E semana que vem, ele e vários outros atletas vão estar lutando de novo. A gente vai falar ainda sobre isso aqui no canal. A gente vai fazer live no dia comentando em tempo real as lutas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. Agora me conta aqui, o que você mais gostou e o que você menos gostou desse Polaris? Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre o ADCC e o outro é uma finalização chamada de chave de rim. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo.